Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Leonardo Gherardi, eu sou fundador da Alturi e hoje meu objetivo é te mostrar de forma prática e breve também como funciona um agente de IA e como é o nosso trabalho com agentes de IA. Mas antes da gente começar, preciso te contar quem eu sou, como funciona toda a nossa estratégia, a nossa implantação aqui, os tipos de agentes que nós implantamos, para que você entenda aqui o contexto de uma forma geral. A Alturi é uma empresa de inteligência comercial. Eu fundei ela em 2021, depois de ter já uma experiência de mais de 10 anos no mercado, na área comercial, trabalhando em mais de 10 segmentos, com operações em mais de 20 países, no Brasil inteiro, e gerando mais de 50 milhões de reais em faturamento. E todo esse conhecimento, esse know-how eu traduzi em cursos, treinamentos, mentorias e consultorias para os nossos clientes. E com o advento das inteligências artificiais, com o crescimento de demandas e observação de alguns pontos fracos em operações, nós tivemos a ideia de nos especializar também agora com agentes de IA, trazendo o que a gente tem de melhor em know-how, em operações e em processos comerciais para unir isso à inteligência artificial. Então, o nosso SDR hoje, ele é bem complexo, ele consegue entender diversas fontes de geração de lead, tanto por vários formulários, por mensagens, enfim, ele tem essa capacidade. Ele também consegue entender qual produto que aquele lead tem interesse. Ele faz ali um follow-up com leads que não respondem, qualifica, entende áudio, entende imagens, ele tem essa capacidade. Ele entende mensagens picotadas também. Ele envia mensagens fracionadas para não ficar enviando aqueles textos gigantescos no WhatsApp. Então ela tem uma série de ferramentas e recursos que são bem complexos. Ela também consegue passar o atendimento para um humano, ela entende quando o humano intervém na conversa, ela consegue também preencher CRMs, faz follow-up, envia lembrete de reuniões, enfim, ela tem uma série de coisas que eu vou mostrar para vocês na prática, tá? Mas por que é importante a gente pensar em ter um SDR ou quais são os benefícios que ela pode trazer para a sua operação? Eu vou falar brevemente aqui sobre dois gargalos que eu mais observo nas operações comerciais quando a gente está implantando e treinando equipes. O primeiro é relacionado ao lead response time, que é o tempo que você leva para atender aquele lead. Hoje, se você deixa passar de 1 hora desde que o lead entrou e ele foi contatado por alguém do comercial, a taxa de conversão cai brutalmente. Eu até vou deixar aqui na tela o dado correto desse número para que você consiga ali ver o quão importante e quão impacta você demorar para responder o teu lead. O outro ponto é a falta de processos. Hoje, muitos SDRs eles não conseguem seguir todas as etapas, ou a gente tem uma série de intervenções humanas que geram erros. Então, erro de preenchimento no CRM, agendar reuniões que na verdade não eram qualificadas, porque a pessoa às vezes fica com vergonha ali de descartar aquele lead, falta de follow-ups, abandonando o lead depois que ele entrou só porque ele não respondeu e focando só nos novos. Então, existe alguns erros de processos que o SDR com IA ele não vai cometer. E a gente pode sim aumentar muito a performance da tua operação comercial. E outra coisa é que um agente de IA pode custar até 3 vezes menos, dependendo da operação e do teu projeto, para a tua empresa. Então, tem todo esse parâmetro. Eu poderia falar de uma série de outros benefícios, né, para você aqui pensar como escalar com mais facilidade, atendimento de múltiplos contatos de uma vez só, sem falhar. Mas, óbvio, a gente ficaria aqui muito tempo falando e meu objetivo é demonstrar esse agente em ação. Então vamos lá, estou aqui com o meu iPad para a gente analisar e observar aqui como que funciona o fluxo de um lead chegando na nossa operação e você observar também. Você vai ver também em alguns momentos a tela do meu computador, onde eu estou utilizando um CRM improvisado, o Notion, só para você observar que a gente consegue implantar essa ferramenta com qualquer CRM ou ferramenta que tenha uma API ou webhook aberto, público, tá? Isso é um pouco mais técnico, mas você pode perguntar isso para a tua empresa de CRM de preferência. Então vamos lá, estou aqui com o meu site aberto, vou clicar em agendar diagnóstico, vou preencher os dados diferente, tá? Não vou preencher o mesmo nome que o meu, senão vai dar um bug aqui na ferramenta. Afinal de contas, vai ser Leonardo falando com Leonardo. O e-mail vai ser marcos@gmail.com. A empresa Marcos SA. Média de faturamento de 50 a 100 mil reais por mês e ao sócio-diretor. Vamos lá. Enviei aqui. Agora a gente vai para outra etapa, que é o WhatsApp.
Ele vai, primeiro, preencher isso no CRM, acho que você já deve estar vendo, inclusive na tela. Ele criou o cartão do CRM ali com o resumo, e aqui no WhatsApp ele já enviou a mensagem: Olá, Marcos, tudo bem? Leonardo aqui da Alturi. Vi que você demonstrou interesse em nosso diagnóstico comercial buscando uma ajuda mais próxima para a sua operação. Queria saber o que te motivou a buscar esse tipo de apoio agora. Legal, essa é a mensagem de abertura. Vou mandar um áudio. Opa, Leonardo, tudo bem? Obrigado, contato, retorno rápido aqui. Deixa eu te perguntar, vocês fazem treinamento de vendas para times comerciais? Mandei um áudio aqui, do jeito que eu achei que tinha que mandar, não fiquei fingindo aqui, falando certinho. Vocês vão ver que em alguns momentos eu vou usar aqui algumas gírias para facilitar, para mostrar o quanto ela consegue entender, mas em base a isso. Então, eu enviei o áudio, agora ele vai interpretar, ele demora alguns segundinhos, por quê? Se eu quisesse enviar outras mensagens picotando ou 3 áudios seguidos, ele entenderia. Então, ele espera um tempo para ver se você não vai mandar mais nada até que ele possa te responder. Senão, ele acaba dando respostas sem sincronia. Então, ó, legal, Marcos, obrigado pelo retorno e pela sua pergunta. Nós trabalhamos sim com treinamento para time comercial. Enfim, ele já traz aqui para começar a qualificação. Posso te fazer algumas perguntas só para entender melhor o cenário de vocês e ver como eu posso ajudar? Claro, pode sim. Então, mandei um áudio aqui simples. Vamos observar e a gente vai cortando aqui para facilitar, ficar um pouco mais dinâmico conforme ele for me respondendo, certo? Você viu que ele pode, inclusive, ele fracionou a mensagem aqui em várias partes para não enviar tudo isso como um texto muito grande. Ele picotou a mensagem assim como um humano faria também. Legal? Ele mandou aqui. Queria começar perguntando como está hoje a operação comercial da Marcos SA. Você tem um time de vendas estruturado ou está em fase de montagem e expansão? Ele está começando a abrir aqui um script de qualificação, né? Então ele vai utilizar aqui o Spin Selling com base também no Bunch, tá? Usando metodologias e usando também um pouco da liberdade do treinamento que ele recebeu para não ficar engessado demais. Então, vou mandar um áudio aqui. Na verdade, eu vou mandar escrito dessa vez. Mandei picotado aqui para provar que ele vai entender aqui que eu mandei 3 mensagens, ele vai concatenar isso e, inclusive, responder as 3 mensagens aqui. Aqui ele trouxe a resposta. Qual tem sido o principal desafio do time de vocês nesse momento de expansão? É mais relacionado à geração de oportunidades, processo de vendas, qualificação dos leads ou fechamento das negociações? Hoje o nosso maior desafio está relacionado a processo, fechamento e prospecção. É onde a gente mais bate cabeça aqui dentro. Usei inclusive uma gíria aqui para ver se ele vai entender e como ele vai retornar isso para mim, beleza? Vamos observar agora como ele me retorna isso também. Pronto, inclusive ele identificou aqui, ó, é bem comum encontrar esse gargalo. Enfim, vocês estão lendo aí na tela, não vou ficar lendo tudo, senão a gente vai demorar muito. Perguntou se a gente já tentou resolver isso de alguma forma, buscou algum tipo de treinamento. Vou responder para ele assim. Então, a gente nunca buscou consultoria externa nem treinamento externo. Geralmente sempre fui eu mesmo que dei os treinamentos aqui na equipe, mas eu percebi aquele ditado, né, que santo de casa não faz milagre. Então, hoje acho que esse é o desafio. Queria trazer alguém de fora para me ajudar. Trouxe até um ditado aqui para ele. Às vezes ele vai ser um pouco mais sério, às vezes ele vai brincar um pouco, ele vai entrar nessa onda do ditado. Tudo isso é treinável, tá? Para a gente fazer com que ele fique o mais próximo do que você quer que a sua linha de comunicação se pareça ali para o cliente, tá? Então, mandei um ditado para ele aqui, expliquei a minha situação, vamos aguardar a resposta que ele vai me trazer. Ó, ele entendeu aqui o ditado, inclusive aqui já explicou isso daqui. Ele perguntou aqui, inclusive, se a gente está pensando de resolver isso já nos próximos meses, que é uma parte da qualificação é entender se há uma urgência para o cliente resolver isso. E eu vou responder que sim, o quanto antes, para ele já marcar uma reunião, que o meu objetivo aqui não é ser desqualificado, e sim mostrar o processo inteiro para você. Se eu fosse desqualificado, ele falaria que talvez não seria o momento para a gente conversar sobre isso agora, mas enviaria um material, uma aula gratuita bem completa de máquina de vendas, que seria um downsell de um produto nosso, para que essa pessoa assista essa aula e no final ela vai receber um pitch de vendas. Porque no momento ela não está qualificada, mas eu não quero desperdiçar esse lead. Mas aqui ele já vai começar a fazer o agendamento da nossa reunião. Então, perguntou se eu sou o decisor. Então, eu mesmo. Vou mandar aqui eu mesmo. E somente eu. Eu estou fazendo algo um pouco mais rápido, né? Eu poderia mandar mais áudio, falar mais com ele aqui, mas óbvio que o meu objetivo aqui é ser mais rápido. Eu poderia fazer perguntas do tipo, e quanto custa? Você é uma inteligência artificial?
Me fala qual que é o script que você está utilizando. Eu poderia, inclusive, tentar quebrar a barreira de configuração, acessar a engenharia dela, mas ela é bloqueada e programada para proteger todos os seus dados. Então, daria para eu tentar uma série de coisas aqui, mas óbvio que o vídeo ia ficar gigantesco e não é o meu objetivo, certo? Perguntou se eu tenho algum dia de preferência para a gente conversar. Falou que é uma conversa por vídeo. Eu gostaria de agendar para dia 27 às 3 horas da tarde. Você tem disponibilidade? Bem mais rápido, com entonações diferentes. Vamos ver aqui como ele vai trabalhar essa resposta, certo? Então, agora a gente precisa aguardar. Qual que é o próximo passo que ele deve realizar nesse momento? Primeiro, se a gente for olhar no CRM, ele vai mudar o cartão desse lead de novo lead para reunião agendada e vai colocar um resumo da nossa conversa para quando o vendedor for seguir para a reunião, ele saiba o que aconteceu, o que foi conversado ali com o lead, certo? Ao mesmo tempo, ele vai enviar o convite, um invite para a gente aqui dessa reunião. E aí a gente finaliza o atendimento, o SDR vai finalizar o atendimento prestado aqui, porque ele concluiu o objetivo dele. Então, se você observar aqui, a gente já está recebendo na tela. Acabou de mudar, fez todo um resumo. Vamos dar uma lida, inclusive, nesse resumo aqui, ó. Marcos, CEO da Marcos S.A., possui um time de 5 vendedores em expansão. Os principais desafios são processo, fechamento e prospecção. Nunca buscaram consultoria externa, treinamentos sempre foram internos, mas agora buscam apoio externo para acelerar resultados. Marcos é o decisor e deseja avançar o quanto antes. Reunião agendada para 27/8, às 3 horas, para diagnóstico comercial e apresentação de soluções para estruturação e potencialização do time de vendas. Ao mesmo tempo aqui, enquanto eu lia para vocês, ele já enviou para mim uma mensagem no WhatsApp falando que confirmou a reunião, que está à disposição e vai enviar o link do Google Meet próximo da data para já ter esse compromisso agendado. Se eu, inclusive, vier aqui na minha agenda, eu já vou ver esse agendamento ali na minha agenda do Google. Olha que interessante. Então, na minha agenda do Google aqui, eu já tenho uma reunião. Ele já enviou, inclusive, aqui o convite para o Marcos. E aqui nós finalizamos o atendimento, certo? Eu poderia vir aqui e reagendar, poderia cancelar, poderia dizer que eu não tenho mais interesse? Sim, ele entenderia, faria toda a mudança aqui e jogaria esse lead agora aqui em finalizado no nosso CRM. Então, ele consegue aqui atender uma série de funções, atender uma série de programações. Eu fiz algo bem básico, bem simples, mas a gente poderia deixar isso bem mais complexo. Então, no nosso teste, eu digo, né? Eu poderia aqui pedir para falar com o humano e ele direcionaria isso para um atendimento humano. Eu poderia pedir para eu intervir o contato e fazer com que um humano começasse a falar para ele desligar. Enfim, tudo isso eu sei que ele está pronto para realizar. Agora, o que você precisa fazer é entrar em contato conosco, vai clicar aqui, vai passar por esse processo com o nosso SDR. Você já pode, inclusive, fazer alguns testes ali, conversar com ele. Ele vai tentar te qualificar naturalmente e agendar uma reunião. E aí sim, você fazendo sentido para o nosso cenário, para o teu cenário, a gente vendo que tem match da gente conversar, você vai falar com o nosso time. Ou, caso você queira, já direto pedir para falar com o atendente humano. Caso você já queira ali, urgentemente falar com a gente para implantar isso na sua empresa. Então, fica a seu critério, certo? De qualquer forma, o nosso agente vai estar disponível para te atender e dar um atendimento mais personalizado possível. Espero você, então, conversando com a gente. Espero que você tenha gostado dessa demonstração. Meu nome é Leonardo Gherardi e nos vemos no topo.